Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é o preconceito e as minorias sociais, tá? Um tema já de fácil, né, de entendimento aí, porque já entra em várias situações, discussões que nós discutimos nos últimos anos, tá? Então, vamos lá, conceitos iniciais, tá? O que que nós chamamos de minorias, né? Ou grupos vulneráveis? São grupos dentro da sociedade. A sociedade é feita por vários grupos, tá? A gente pode definir esses grupos por etnia, por biotipo, por gênero e assim por diante, tá? Então a gente pode pegar uma característica, né, de geral, né? A gente tem que entender que a sociedade é formada por vários grupos, tá? A gente pega uma característica e começa a organizar a sociedade em torno dessa característica. Por exemplo, gênero, masculino, feminino, os LGBTs, que mais, plus, etc e tal, que eu sempre esqueço o nome da sigla inteira, não estou falando de forma genérica. Religiosas, com as religiões afrodescendentes, religiões europeias, religiões asiáticas, e assim por diante. O que que acontece? A ideia de minoria, ela não tem a ver com quantidade, né? Por exemplo, os grupos menores. Minoria vem da ideia de grupos que não têm o mesmo reconhecimento social, tá? Como na sociedade contemporânea, todos os grupos têm uma parcela idêntica de participação social, devido à sociedade ser um grande mosaico. É claro que, por exemplo, em momentos específicos, um grupo se destaca na liderança, mas ele não deve utilizar, por exemplo, preconceito sobre outros grupos que naquele momento estão em menos vantagens. Tá? Acho que seria a prova correta. Por isso que a gente vê a ideia da minorias, tá? Histórica, a ideia de minorias no Brasil, ela é histórica, ela remonta o período colonial, principalmente em relação aos três grupos sociais que fazem base na sociedade historicamente, que é os africanos, os europeus e os indígenas. Nesse contexto, mesmo eles sendo em quantidade inferior, os portugueses são a maioria. E em sendo quantidade maior, tanto os africanos quanto os indígenas eram minorias, tá? Então começa por aí. E daí, claro que vai surgindo vários desdobramentos. Vamos tentar entender alguns deles aí. Bom, aqui já foi. Bom, concepção de minorias, minorias, grupos minoritários, processo de exclusão social, econômica, política e jurídica, situação fática que restringe o acesso a direitos fundamentais. É, a gente pode dizer que tem isso de forma constitucional e tem de forma sociocultural. Né? Por exemplo, a gente pode falar das minorias em relação, por exemplo, Estados Unidos ou África do Sul, onde teve o apartheid, por exemplo. Ou países que grupos religiosos têm menos direitos, como na Índia, países árabes e assim por diante também, ok? Bom, aqui a gente coloca vários grupos, né? Menores de idade, mulheres grávidas, prisioneiros, né? Que são os vulneráveis, aqui, desculpa, são os vulneráveis, pessoas com deficiência mental, pessoas analfabetas ou com educação formal limitada, pessoas com acesso limitado ao serviço de saúde e mulheres em certas condições, aí são os vulneráveis, tá? Os vulneráveis também entram em minorias, certo? E eles, a diferença é que muitas vezes eles não conseguem nem se organizar e nem se articular para reivindicar direitos, tá? Em relação à qualidade social. Em termos de diferenciação entre os grupos, há um certo consenso de que as minorias ocupam uma posição não dominante no grupo maior do qual fazem parte, né? Enquanto os vulneráveis estão associados a contingentes numericamente grandes, mas à mercê de uma situação de risco, de fraqueza e de fragilidade. Em termos gerais, essa vulnerabilidade pode ser provocada por circunstâncias externas, como falta de escolaridade ou condição de miséria, ou por características intrínsecas aos indivíduos, tais como a necessidade necessidades especiais, etnia e gênero, tá? Então, vamos lá. Temos que saber separar etnia, desculpa, vulneráveis de minorias. Então, por exemplo, no caso, preconceito racial, são minorias, tá? Agora, no caso, feminicídio é vulnerabilidade,
certo? Então tem uma diferença aí, ok? Tudo bem? Não se pode excluir os grupos que, por alguma razão, têm características diferentes do grupo hegemônico, ou seja, o grupo maior. E aí a gente entra naquela ideia de concepção da sociedade, tá? Desde quando a sociedade surgiu, né, até os dias atuais, ela vem passando por mudanças. Se ela não muda, ela chega à estagnação, ela entra em crise, tá? E isso já aconteceu várias épocas. Então, é comum a sociedade ela se desenvolver, não é evoluir, tá? Acho que é desenvolvimento, evolução seria cada vez melhor, não é essa questão. Seria porque essa questão de evolução está mais ligada à tecnologia. Eu estou falando no desenvolvimento social, no comportamento, né? Então, por exemplo, na sociedade contemporânea, a luta por direitos iguais, ela é ampla, né? Nunca houve tanta luta por direitos iguais na história como há hoje em dia. Então, quer dizer que a sociedade está desenvolvendo, né? Ela está em grande desenvolvimento. E aí você pega, por exemplo, a ideia de que você já tem no capitalismo, no comércio, o desenvolvimento de produtos voltados para esses grupos, que até tempos atrás eles eram totalmente desprezados e excluídos da sociedade, certo? Então, vou dar um exemplo, eu tenho muito medo quando eu falo sobre isso. Por exemplo, você vai hoje numa perfumaria, sem ser pejorativo, você acha creme para todos os tipos de cabelo, né? E a estampa é bem diferenciada, não tem mais aquela coisa tipo você ir lá e comprar só cabelos lisos. Como eu era criança, era assim. Você não achava, por exemplo, produtos de cabelo para cabelos crespos. Hoje em dia é uma coisa totalmente normal, vem estampado e assim por diante. Então, essa ideia de exclusão, até nos produtos, eles tornam-se mais democrático, né? A ideia e aí a gente percebe que muitas vezes as pessoas que tinham vergonha de participar desses grupos minoritários, hoje em dia elas têm até orgulho de se expor e até certa situação, né? Elas não têm medo nenhum do preconceito. É claro, o preconceito existe na sociedade, ela é muito complicado falar do preconceito porque ele está em vários níveis, né? Desde o nível mais básico até o nível mais avançado da sociedade como interação humana, tá? Então você vai encontrar vários tipos de preconceito. Neste caso, acho que até seria impossível o preconceito desaparecer por total no mundo como nós conhecemos, né? Talvez um futuro bem distante ainda, mas que diminuiu nas últimas décadas, com certeza. E aí acho que um fator preponderante vai ser a partir dos anos 60, quando nós temos uma revolução social, né? Quando o jovem começa a se expressar de uma forma mais abrangente, né? Também as mulheres começam a lutar pela sua liberdade. Então esses preconceitos vão diminuindo e as minorias vão ganhando acesso, acessibilidade, tá? Visibilidade e acessibilidade também. Importante falar essas duas características. Bom, fica claro que a resposta ao problema de garantia de direitos humanos dos grupos minoritários e vulneráveis não é somente coexistência tolerante, como se o convívio com o outro diferente devesse ser apenas tolerado, tá? Gente, aqui ninguém está falando em tolerância, tá? Tá falando porque a tolerância é que tipo aquela coisa, eu não gosto de você, mas aqui neste ambiente eu tenho que tolerar a sua presença. Não é isso, porque essas minorias nunca vão desaparecer. É isso que a gente está querendo dizer. Elas podem diminuir, né? Quando elas alcançam direitos igualitários, elas diminuem, mas vão aparecer outras, tá? Então, não é a tolerância aqui que a gente está querendo dizer, a gente está falando sobre empatia, se colocar no lugar do outro, pensar nas dificuldades que outros grupos sociais têm para poder interagir socialmente. E aí você ter a empatia. Estava até falando isso com o pessoal do primeiro ano esses dias, não foi no primeiro ano, acho que foi na outra escola, oitavo ano na escola do estado que eu dou aula, que a gente não tem um preconceito racial no final do século XIX, estavam falando de darwinismo social, que você já deve ter estudado. E aí a gente entrou no preconceito, por exemplo, lá no estado tem muito preconceito contra os alunos homossexuais. Por quê? Ainda tem na cabeça, muitas vezes, de alunos, alunas, pais, principalmente, que se o filho ou a filha faz amizade com uma pessoa que é homossexual,
ela também vai se tornar homossexual, tá? Então, essa é a tolerância, a ideia da tolerância. Ó, eu tolero, mas eu não quero que ande junto, não quero que converse, não quero que interaja, tá? E aí vem a ideia da empatia, tá? E são questões muito delicadas, porque a gente sabe que os pais, principalmente, são de uma geração diferente. Então, eles pensam diferente, eles agem diferente, tá? Eu sei que, principalmente na adolescência, nós temos um choque ideológico muito grande com os pais. É difícil você pensar e agir como uma pessoa 20, 30, 40 anos mais velha que você. Então, você tem pensamentos diferentes, né? É claro que a juventude era muito mais tolerante, né, nesse princípio e chega à empatia, tá? Os idosos mais tolerantes, a juventude tem que praticar mais a empatia, que é aquela ideia de se colocar, né? Não é se tornar, é se colocar. As pessoas confundem muito empatia como assumir o papel do outro. A empatia é a ideia de que a partir do momento que você ocasiona o preconceito, você tem que entender que a pessoa que está sofrendo o preconceito, ela não está gostando daquilo. Você gostaria de sofrer? É isso que a gente está querendo dizer, tá? Então seria a empatia. A ideia de não fazer algo socialmente errado porque você sabe que vai causar sofrimento, tá? E hoje em dia também isso pega muito mal por causa da cultura do cancelamento, né? A cultura do cancelamento é uma coisa meio dúbia, né? Ao mesmo tempo que ela é boa, ela é ruim, porque você não pode fazer literalmente nada errado, certo? Beleza. Mas se você faz algo errado, que é comum todo mundo fazer em algum momento algo errado, você nunca é perdoado, você é cancelado. Então a pessoa não tem direito nem a se retratar, muitas vezes, ou a consertar o erro que ela fez de forma, forma proposital ou não. Bora lá. Ah, bom, segundo uma abordagem mais simples, né? O preconceito significa julgar algo. Bom, desculpa. O preconceito significa julgar algo antes de conhecê-lo, ou seja, ter uma opinião já constituída a respeito de alguma coisa ou de alguém, mesmo sem ter tido experiência com essa ou com essa coisa ou com esse alguém. O preconceito assim teria surgido de uma regra apoiada apenas da opinião de quem a constituiu. Aliás, uma regra sem o menor sentido, tá? Então, preconceitos são gerados a todo momento. Nem sempre é possível identificar com clareza a atitude preconceituosa. Na maioria das vezes, a pessoa que causa o preconceito, ela não percebe que ela está sendo preconceituosa, tá? Também, em boa parte, a gente faz preconceito em momentos de brincadeira, principalmente a sociedade brasileira que tolera muito isso, tá? Então a gente tem que se policiar. Por quê? Muitas vezes não é mal intencionado, mas é algo natural. A gente aprende muitas vezes esse tipo de brincadeiras em ambientes que nós estamos acostumados e nós reproduzimos, tá? Eu mesmo, assim, sem querer várias vezes já fui machista, né? Uma fala errada, no momento errado, você acaba sendo machista, tá? E é muito difícil, assim, pelo menos para os homens, não terem em algum momento essa fala, mas você tem que se policiar, né? Se policiar constantemente, tá? E é assim, com o tempo você se acostuma a falar de uma forma correta, ou mais ou menos o ambiente onde você está, porque assim, há alguns ambientes que a gente pode ter mais liberdade, né? E alguns ambientes são mais restritos. Então, por exemplo, o ambiente escolar, você não tem uma liberdade total, né? Você tem uma certa liberdade. Você não pode falar tudo o que você pensa, você não pode fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Mas você tem uma certa liberdade. Então, tem os seus amigos mais próximos, aquelas pessoas que têm mais afinidade. Você pode fazer uma brincadeira, usar uma palavra chula de vez em quando, que o amigo vai entender ali que é uma brincadeira. Mas se for com uma pessoa que você não tem tanta afinidade, uma pessoa que não está ali próximo, né? Pega mal. Literalmente. Uma coisa que muito aluno esquece, né? Vocês já estão bem mais velhos, né? De segundo ensino médio, é que a gente esquece que a escola é um ambiente coletivo. E às vezes a gente começa a falar alto e não percebe que está 10, 20 pessoas ao nosso redor.
né? Eu sei que tem pessoas que são mais discretas, mais tímidas, mas tem aquelas pessoas que são mais espalhafatosas e acabam metendo, às vezes, os pés pelas mãos, né? Falando coisas que não devem em momentos inoportunos, tá? Então, principalmente em ambientes coletivos, ambientes sociais, a gente tem que ter mais cuidado. Ah, e aí, claro, né? O preconceito não deixa de ser maior ou menor por causa disso, mas é aquela ideia de que a mesma fala ou a mesma atitude em lugares impróprios torna isso um preconceito. Então a gente tem que saber também lidar muito com isso. Na juventude é muito comum, né? A gente achar que tudo tem que ser da mesma forma, às vezes, ou aquela situação, ela é sempre a mesma solução. Mas se a situação ocorre em ambientes diferentes, a gente tem que tomar também uma resolução diferente, tá? E isso às vezes embanana na nossa cabeça. Até para os mais velhos e experientes, isso é um pouquinho difícil. Ah, vamos lá. Algumas formas de preconceito, tá? O eurocentrismo valorizaria a superioridade da visão europeia sobre outras visões do mundo, né? Considerando as primitivas e inferiores. Homofobia, aversão, rejeição ao homossexual e à homossexualidade. Racismo, aversão e rejeição a pessoas ou grupos de outras etnias a partir de uma crença numa inexistente hierarquia entre as raças, está mais comprovado que não existe. Então, racismo é aquela coisa, né? Todo preconceito é idiota, porque ele não é racional. Ele não é racional. Todo preconceito se faz sobre o irracional. Por mais que a gente seja seres pensantes, a gente acho que a gente não consegue ser 99, 100% racional. A gente chega lá nos 99, 97, 98. Aquele porcentagem que falta é onde está o nosso preconceito, tá? Sexismo, né? Aversão e rejeição a pessoas de outro sexo. Xenofobia, temor, desconfiança e rejeição em relação a estrangeiros. Gordofobia, que é muito atual. Aversão e rejeição a pessoas obesas. E o etarismo, rejeição a pessoas com idade avançada, tá? Isso acontece muito em ambiente de trabalho, tá? O que só aí, vamos lá. Uma coisa que como fala? Que ele adiciona muito ao preconceito, que são os estereótipos, tá? Os estereótipos são padrões que são criados pela sociedade, tá? Independente de evidências ou de algum conhecimento profundo sobre o fenômeno do objeto. Os estereótipos, eles são o tipo de comportamento, né, que a gente espera da pessoa em determinada situação. Isso pode haver gênero, isso pode haver idade, isso pode haver profissão, tá? Então, a gente cria um personagem na nossa cabeça, como por exemplo, como nós gostaríamos, como que deve ser o comportamento de um professor. Se o professor foge dessas características, ele está quebrando aquele modelo que está pré-estabelecido na minha cabeça, que é o estereótipo, tá? Então, o professor, e assim, né? A sociedade ela cria uma força sobre a gente invisível, tá? Uma pressão social é muito grande. Alguns sentem mais, alguns sentem menos, e muitas vezes essa pressão social faz com que nós sejamos o básico. Por quê? Sempre quando a gente tenta ou imagina sair do padrão, as pessoas começam a te criticar, as pessoas começam a te questionar, porque você está fugindo do estereótipo que é esperado por você, certo? Vou dar um exemplo meio idiota. Eu sou professor de humanas, mas eu gosto de usar agasalho. Se eu vou de agasalho, se a pessoa não me conhece na escola, acha que eu sou professor de educação física, porque acha que professor de humanas tem que ser aquele cara velho, de calça jeans, camisa, o cara ser de esquerda, etc, etc, etc. Então tem um estereótipo criado. E já um professor de educação física é o cara sempre de agasalho, de tênis, né? Um cara mais dinâmico, que gosta de brincadeira, que gosta de esportes, então vai criando estereótipos, tá? É igual você ir num laboratório e achar que todo cientista tem que usar chaleco branco, aqueles grandões lá, porque é aquele jeito que você espera, né? O guarda-pó, né? Alguns falam que é guarda-pó. Né? Mas ali você tem um estereótipo, tá? É que nem, por exemplo, toda mulher tem que ser dona de casa, tem que saber cozinhar, tem que saber lavar, tem que saber passar. Esse é um estereótipo, tá? Os estereótipos, eles são um dos níveis de preconceito que são
amplamente divulgados. Tá? E isso é passado principalmente pela sociedade para a gente, de uma forma cultural. Então a gente cria. E aí é muito difícil sair. Por quê? Às vezes você está no básico, quando você quer sair do básico, você sofre preconceito. Então os estereótipos são quebrados e a sociedade faz essa pressão social sobre você para você voltar à base. Ok? Vamos lá. As representações sociais, opiniões e crenças compartilhadas com o grupo e que cumprem um papel de construção de uma realidade comum também colaboram para a constituição de preconceitos. Então, como falei para vocês antes, são muitas as representações que a sociedade constrói para dar sentido ao mundo e significado que a rodeia. Até mesmo em relação à doença, a sociedade tratou de criar representações, ou seja, buscou construir uma imagem ou uma ideia que tentaria explicar ou justificar determinadas enfermidades. Então, por exemplo, na década de 80, né, quando a AIDS ficou uma doença, virou quase uma epidemia mundial, muita gente não queria ter contato físico com o aidético, né? E só que o contato físico não transmite. Você dá a mão para a pessoa, você está no ambiente que a pessoa não transmite a doença, né? Só que o preconceito, né? Ela gerou a exclusão social dessas pessoas, fazendo que muitos grupos também relacionados à doença fossem caracterizados como minorias, tá? Bom, instrumentos contra o preconceito e para a proteção das minorias e dos grupos vulneráveis, as leis, as ações afirmativas e os movimentos sociais, tá? Então vamos lá. A gente pode ter o que primeiro? Empatia. A empatia quebra qualquer tipo de preconceito. Só que assim, a empatia não pode ser uma coisa que a gente só tem que ter com amigos, pessoas próximas que nós temos afinidades, com familiares, etc e tal. Tem que ser com todo mundo. Tem que ser um pensamento padrão, tá? Eu tenho uma ideia que é meio assim, é uma coisa que eu odeio. Quem já teve aula comigo, eu já deve ter falado isso. Eu odeio de coração. Eu não gosto que ninguém fala gritando comigo. Odeio isso aí. Então, eu tento o máximo possível não gritar durante as minhas aulas. Eu tento usar um tom de voz alto, mas porém não gritar. Se eu grito, é porque a situação sai do meu controle, né? E aí eu acabo ficando. E eu me sinto mal quando eu grito. Qualquer escola que eu dou aula. Então, assim, eu quero dar empatia, porque eu acho que o ser humano não deve se retratar com os outros gritando. Acho que a primeira base do respeito é usar um tom de voz moderado. Segundo, assim, eu não consigo falar ao mesmo tempo com outras pessoas. Tá? Eu sou um cara muito educado nessa parte. Se os alunos começam a falar tudo ao mesmo tempo, eu fico quieto, espero todo mundo acalmar, eu volto a falar, porque a ideia da empatia. Quando eu estou falando também, eu gosto que as pessoas prestem atenção. Eu sei que eu tenho atenção por causa da minha profissão, etc e tal. Então também tem que dar atenção para as pessoas. Tá? Então essa ideia da empatia que eu posso passar para vocês assim, de uma forma mais simplista. O que mais a gente pode falar? Ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São leis criadas pelo governo para poder dar uma melhor qualidade de vida para os grupos minorias. Isso é muito complexo e muito, como fala, muito abrangente, porque vai ter, por exemplo, o idoso ter preferência na fila do caixa, o idoso ter, por exemplo, lugares especiais no ônibus, ou ônibus adaptados a cadeirantes. Então, essas são ações afirmativas. Essas ações afirmativas levam a uma inclusão social. Então, ela diminui essas minorias, tá? Ela faz com que a minoria desapareça. A partir do momento que a minoria é incluída socialmente, com mesmos direitos, ela desaparece, ela deixa de ser minoria. É isso que o pessoal tem que entender. Tem como sumir uma minoria? Tem como sumir uma minoria. Só que surgem novos grupos, de tempos em tempos, por causa das mudanças sociais. Bom, a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, fala que no artigo 1 fala: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, essa aí está na Carta da ONU. No Brasil, né, a Constituição fala que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 5º, inciso
41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Algumas leis foram criadas para a proteção de minorias e grupos vulneráveis, né? As mais promovidas é que vêm servindo de amparo para as minorias e grupos vulneráveis são, vamos lá, tem algumas aqui, tá? A lei número 7.716, de 5 de janeiro de 89, no seu artigo 1º, fala que serão punidos na forma dessa lei dos crimes e de discriminação. Lei Maria da Penha, né? Fala sobre agressão, violência doméstica. Lei Carolina Dickmann, essa é mais recente, mas eu lembro da história, que fala sobre crimes cibernéticos. Por exemplo, vamos supor que um garoto ou uma garota te manda uma foto íntima e você divulga nas redes sociais. Você pode ser processado e pode pegar até uma pena aí legalzinha. Lei do minuto seguinte, né, que ofereceu garantias e mecanismos de amparo à vítima de violência sexual. Lei Joana Maranhão, aumentou o prazo para a prescrição de crimes de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, aumentando a proteção às vítimas. E lei do feminicídio, tipificou o crime que ocorre quando uma mulher é morta em decorrência de ser mulher, por conta do menosprezo. Porque antigamente eles colocavam violência doméstica, colocavam outra descrição, mas não colocava como feminicídio, tá? Beleza? Ações afirmativas, eu já falei, né? Ações afirmativas são leis criadas. Movimentos sociais, nós temos vários, né? Nós temos principalmente movimentos ligados a causas de gênero, tá? Homossexualidade, etc e tal. São os que mais têm grupos, né? A própria parada gay que tem no Brasil todo ano, em São Paulo, é baseada por um desses movimentos, né? De representatividade. Ok? Bom, essa foi a explicação da aula de hoje.